E aí, pessoal, tudo bem? Bom, então, na última aula a gente fez, eu passei para vocês as escalas, né, Celsius e Fahrenheit, que são as escalas mais utilizadas, Celsius e Fahrenheit. Celsius é utilizado aqui no Brasil, Fahrenheit é utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? A gente viu como fazer a conversão dessas escalas, que é através dessa fórmula aqui, quando eu tenho o valor de Celsius e quero passar para Fahrenheit. E também tem a situação contrária, que a gente usa essa fórmula aqui, quando eu tenho o valor de Fahrenheit e quero passar para Celsius. O que a gente vai ver agora é uma outra escala, uma terceira escala de temperatura, que é a escala Kelvin ou escala absoluta. Ela pode levar esses dois nomes, tá? Para isso, a gente tem que relembrar umas coisinhas. Olha, vamos lembrar que eu falei que a temperatura de um corpo está associado com a agitação, né? É o grau de agitação das moléculas ou das partículas que compõem esse corpo. Então, quando as moléculas e as partículas estão se agitando, elas têm um valor o corpo tem um valor de temperatura. A pergunta que eu posso fazer agora é a seguinte: há um limite inferior de temperatura? Será que vai ter um valor inferior de temperatura, um limite mínimo de temperatura? Se a gente pensar que a temperatura de um corpo está associada ao grau de agitação desse corpo, qual será que deve ser o valor da temperatura quando não tem agitação nenhuma nas moléculas desse corpo? Quando em uma situação o corpo não tem nenhuma agitação, as moléculas desse corpo não têm nenhuma agitação, então qual vai ser o valor da temperatura desse corpo? Tá? Existe então esse limite e já foi feito experiências em grandes laboratórios, cientistas já fizeram experiências para encontrar esse valor e encontraram um valor de aproximadamente menos 273 graus Celsius. Quer dizer que esse aqui é o limite, tá? Quer dizer que esse aqui é o limite, ou seja, não tem nenhuma temperatura menor que essa temperatura aqui. Esse é o valor mínimo possível de temperatura. Então, a gente vai chamar de zero absoluto esse valor. O zero absoluto é o menor valor de temperatura permitido na natureza, que corresponde aos menos 273 graus Celsius. A gente vai chamar isso aqui de zero absoluto. Tá? Então, o zero absoluto é o menor valor possível, é menos 273 graus Celsius. E aí vem a escala Kelvin, que ela foi montada então pelo Lord Kelvin, que esse não é o nome dele, isso aqui é um título, o nome dele é William Thomson, tá? Ele ganhou o título de Lord Kelvin. Uma das coisas que fez ele ganhar é por ele ter criado essa escala, a escala Kelvin, que a escala Kelvin vai definir o zero Kelvin, então a temperatura zero Kelvin, como a menor temperatura possível, como sendo zero absoluto. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, a gente usa o Kelvin. Então, essa aqui é uma escala utilizada no Sistema Internacional. E só por convenção mesmo, a gente não usa grau Kelvin, a gente usa somente Kelvin. Tá? Então, não é usado grau, não se fala grau Kelvin, se fala só Kelvin. Nessa escala, então, menos 273 graus Celsius corresponde a 0 Kelvin. Tá? E agora a gente vai ver então como a gente vai fazer a conversão dessas unidades. Como é que a gente vai converter quando eu tenho Celsius e quero passar para Kelvin, por exemplo. Bom, vamos lembrar então, ó, a temperatura de fusão, né, do gelo é 0 graus Celsius, que em Kelvin corresponde a 273 Kelvins. A temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, em Kelvin corresponde a 373. Se parar para analisar, ó, o zero absoluto, que é o menos 273 graus Celsius, corresponde a 0 Kelvin. Então, isso significa que a escala Kelvin é uma escala de números positivos. Ela não tem números negativos, ela só tem números positivos. Tá? É uma escala somente feita de números positivos, não tem números negativos nessa escala Kelvin. E para fazer a conversão de unidades, então imagina que eu venho aqui, coloco esses dois termômetros,
aqui dá o valor em Celsius, aqui vai dar o valor em Kelvin, e aí a fórmula de converter as unidades é o seguinte, ó, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Essa aqui é a fórmula para converter Kelvin para Celsius. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então vamos para um exemplo. Ó. Então, pegando aquele valor de temperatura menos 10 graus Celsius, vamos passar menos 10 graus Celsius para Kelvin. Como é que a gente vai fazer isso? Pegando a fórmula. Temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius, né? Aqui temperatura em Celsius, que corresponde então a menos 10 mais 273. Menos 10 mais 273. Sei que 273 é da fórmula, sempre vai estar ali. Então, menos 10 mais 273, a temperatura em Kelvin é 263 kelvins. Esse é o valor da temperatura. Tá? Como eu disse, vai ser só valores positivos. Sempre vai dar valores positivos. Tá certo? E agora, se fosse a situação contrária, se eu tivesse então numa situação que eu tenho o valor em Kelvin e quero passar para graus Celsius, eu tenho que inverter essa fórmula aqui, deixar o C de um lado só, do lado somente o C, né? Então eu vou pegar a fórmula, fazer aqui do lado, ó. Pegar a fórmula que é o K igual a C mais 273. E aí, para inverter, eu só passo esse 273 para o outro lado, fazendo menos. Então, no fundo, a fórmula vai ficar assim, ó. A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. E essa aqui é a fórmula para converter Kelvin para Celsius. Enquanto eu tenho a fórmula aqui, deixa eu colocar em vermelho. Enquanto eu tenho a fórmula aqui, que é graus Celsius para Kelvin, é essa aqui. Aqui eu vou ter a fórmula Kelvin para graus Celsius, tá? E é assim que a gente faz essas conversões. Eu poderia perguntar, bom, mas será que tem uma fórmula então de converter Kelvin direto para graus Fahrenheit? Tem uma fórmula, mas não é uma fórmula que fica muito bonitinha e apresentável. Então, o melhor sempre, quando eu quero fazer isso aqui, é passar Kelvin para Celsius, e aí depois Celsius eu passo para graus Fahrenheit. Assim que a gente vai fazer quando eu tenho o valor em Kelvin e quero passar para Fahrenheit. Eu vou primeiro passar ele para Celsius e depois vou passar para Fahrenheit, tá bom?